Amor proibido. Tímida rejeitada surge após 10 anos e revela segredo surpreendente. O sol da manhã entrava pelas frestas da janela de Clara, iluminando o quarto com uma luz dourada que parecia prometer renovação. Mas, por trás daquela luz, uma sombra pairava. Clara, agora com 30 anos, carregava consigo o peso de um amor perdido, um coração despedaçado há uma década. O eco de risadas, promessas e desilusões ainda a atormentava. Ela sempre fora a tímida, aquela que observava de longe, que se escondia atrás de um sorriso nervoso, enquanto Luísa, sua antiga amiga, desfilava confiança e charme. E quando o amor chegou, como um furacão, levou tudo o que sabia. Pedro, o jovem que fez seu coração acelerar, foi raptado por uma rede de mentiras e intrigas. E Luísa, com seu brilho, a última pessoa que Clara esperava ver como uma rival. Assim ela se foi, e Clara ficou. 10 anos se passaram, e o silêncio cobriu feridas que pareciam cicatrizadas. Naquela manhã, a rotina de Clara se vê. Quando abriu, seu coração parou. Luísa estava ali. O mesmo cabelo cacheado, agora mais sóbrio, mas os olhos brilhavam com uma intensidade inquietante. Clara sentiu um frio na espinha. O que Luísa queria? O que havia se passado em todo esse tempo? A saudade de um tempo em que eram amigas logo se misturou ao medo de reabrir velhas feridas. Clara, precisamos conversar, disse Luísa, com um tremor na voz que Clara não esperava. O passado realmente a assombrava. Enquanto as duas se sentavam, a tensão era palpável. Por um instante, o mundo parecia girar lentamente em torno delas, como se o universo esperasse por uma revelação. E então Luísa revelou o que ninguém esperava. Fui eu quem fez você perder Pedro. Manipulei tudo. E olha onde cheguei agora. A confissão atingiu Clara como um soco no estômago. O que dizer? A dor era como um nó na garganta. Eu não consigo acreditar, Clara murmurou, as lágrimas ameaçando escorregar. A amizade se desfez sob o peso daquela verdade. Luísa continuou, explicando sua ascensão financeira e como o desgosto de Clara forjou seu caminho. Clara lutava internamente. Perdoar? O que isso significaria? Enquanto o ódio e a mágoa pareciam querer dominar. O lampejo de compaixão a impedia de tomá-la totalmente. A vida sempre seguia. E agora aparecia um novo amor na sua vida. Felipe, um colega de trabalho simpático, gentil e adorável. Juntos estavam escrevendo uma nova história, um início que Clara nunca imaginou ser possível. Mas o passado não se calava. Clara sentia a presença de Luísa como uma sombra ameaçadora, pronta para despedaçar sua nova felicidade. O que exatamente havia acontecido há 10 anos? Clara não tinha certeza se estava pronta para descobrir. E nesse momento de tensão, Luísa, com um olhar carregado de arrependimento, disse: ainda há mais que você não sabe sobre a razão que me trouxe aqui. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda... Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto as palavras de Luísa tremulavam no ar, Clara sentiu seu coração acelerar. O que mais Luísa tinha a dizer? O peso da revelação anterior ainda a esmagava. Um nó se formou na garganta de Clara.
A tensão na sala era eletricamente palpável, como se o tempo tivesse parado para ouvir os segredos daquele reencontro. Sobre a razão que me trouxe aqui, Luísa hesitou, os olhos cheios de lágrimas. Eu não só manipulei você, mas Pedro também. E Clara, eu fui forçada a isso. A frase deixou Clara paralisada. Forçada? O que podia ser tão grave a ponto de Luísa colocar o amor e a amizade em risco? Forçada? Clara repetiu, seu tom misturando incredulidade com raiva. Você destruiu minha vida. Eu sei, mas tem algo mais, algo maior que você não pode imaginar. Neste instante, o celular de Luísa vibrou sem parar na mesa, interrompendo a conversa tensa. Ela olhou para a tela e palidamente respondeu: Desculpe, preciso atender isso. Levantou-se apressada, claramente aflita. Clara tentou processar tudo. Os olhos de Luísa estavam marejados. Havia um desespero que Clara nunca havia visto antes. Antes que Clara pudesse perguntar o que estava acontecendo, Luísa saiu correndo para o corredor. Clara seguiu, sua curiosidade a empurrando à frente. Luísa, espera! Ela gritou. Ao virar a esquina, a cena chocou. Luísa estava em pé diante de um homem. Ele parecia furioso, com um olhar sombrio que fez o sangue de Clara congelar. O sujeito agarrou pelo braço, gritando para Luísa de forma agressiva. Você prometeu que não contaria. Você vai me pagar por isso. O homem vociferou, enquanto Luísa tentava se desvencilhar. Os olhos de Clara se arregalaram. O que eles tinham em comum? O que Luísa sabia que a colocava em perigo? O caos se instaurou. Luísa ficou pálida e Clara sentiu-se presa entre duas realidades. A antiga amizade que representava um passado triste e a nova vida que tentava construir. A luz da manhã agora parecia opressiva. Quem é você? O que está acontecendo? Clara gritou, seu coração batendo rápido. O homem virou-se para ela e um sorriso maligno começou a se formar em seus lábios. Ele parecia inconveniente e bem informado. Apenas alguém que está aqui para garantir que o passado não venha à tona. O homem olhou para Luísa, suas palavras carregadas de ameaças. Clara sentiu um aperto no peito. Aquilo era mais do que uma briga comum. Você não sabe do que ela é capaz, Luísa implorou, agora em um tom desesperado. Eu não queria, Clara. Eu fui obrigada. Clara estava confusa. O que exatamente estava acontecendo? O homem puxou Luísa para mais perto. O choque do momento fez a realidade parecer distorcida. O que era esta ameaça? O que mais Luísa havia ocultado durante todos aqueles anos? Eu não posso deixar que você estrague tudo, ele continuou, sua voz baixa e ameaçadora. Ela não tinha certeza se devia interferir ou se afastar. O tempo parecia estar se estendendo e Clara se viu sem ação, sem saber o que fazer. Então, tudo aconteceu rapidamente. O homem empurrou Luísa, fazendo-a cair no chão. O impacto reverberou na mente de Clara, como um estalo. Luísa! Clara gritou. E neste instante, qualquer sentimento de ambiguidade que pudesse ter sentido se evaporou. Ela pulou à frente, tentando intervir. Mas então, em um movimento brusco, o homem tirou algo do bolso. Uma arma. Clara congelou. O mundo ao redor se silenciou. A tensão era quase insuportável. O que Luísa realmente havia feito? E qual era a verdadeira face do perigo que havia ressurgido naquele reencontro? Tantas perguntas sem resposta e uma certeza aterrorizante. Tudo havia mudado em um instante, e nenhuma reparação poderia ser feita se aquele homem decidisse puxar o gatilho.
A união do passado e do presente estava prestes a mergulhar Clara em um pesadelo. Clara congelou ao ver a arma nas mãos do homem. O coração pulsava em sua garganta. Um tambor ensurdecedor que ecoava com o tempo que parecia parar. O rosto de Luísa estava pálido e Clara sentia que todo o seu mundo estava prestes a despencar. A tensão era palpável, como se o ar estivesse carregado de eletricidade. "Por favor, não faça isso!" Clara gritou, as palavras saindo mais como um lamento do que uma ordem. Mas o homem não parecia disposto a ouvir. Ele estava concentrado, os olhos fixos em Luísa, como se ela fosse seu único alvo. "Você não tem ideia do que está envolvido aqui, não é, Clara?" O homem sorriu com um toque de desprezo. "Mas você vai entender em breve." Ali naquele corredor estreito, Clara sentiu algo mudar dentro dela. O desespero a empurrou a agir. "Por que você está fazendo isso?" Ela se aproximou, suas mãos levantadas em um gesto de paz. O homem piscou, surpreso com a coragem de Clara. Era um movimento arriscado, mas algo dentro dela se acendeu. "Luísa é minha amiga!" Nesse instante, o olhar do homem mudou. Ele hesitou e isso deu a Clara uma faísca de esperança. Ela se lembrou de todas as risadas e dos segredos compartilhados. Era impossível que tudo estivesse destruído por aquela confusão. "Se você tem algo contra Luísa, então me diga." Não precisa disso. Mas Luísa estava em silêncio, apenas assistindo, seus olhos cheios de medo e um misto de arrependimento. O homem respirou fundo, como se a declaração de Clara tivesse o tocado de alguma forma. Ele virou o olhar para ela. "Você realmente acha que ela é sua amiga? Que ela nunca faria algo para te machucar?" As palavras pareciam lâminas. Clara se lembrou do que Luísa havia confessado, da traição que a separara de Pedro. Mas e se a verdade fosse mais complexa? O medo começou a se misturar com algo mais profundo, uma necessidade de entender. "O que você sabe sobre ela? O que Luísa não me contou?" "Ela manipulou você, Clara, para que você fosse feliz ao lado de um homem que nunca poderia ser seu. E o que você não sabe é que tudo isso foi por causa de um segredo que nem ela conhece a fundo." O coração de Clara disparou. "Que segredo?" Uma parte dela queria acreditar que Luísa não era capaz de tal coisa. Mas outra sentia que a verdade estava ali, na ponta da língua do homem. "Segredo?" Clara sussurrou, a voz falhando. "Que segredo?" A pergunta saiu como um eco, chamando o silêncio que preenchia o corredor. O homem olhou para Luísa e seus olhos brilharam com um tipo de satisfação. O tipo de segredo que poderia destruir não só a vida dela, mas a sua também. Num ato instintivo, Clara se virou para Luísa, buscando resposta. Mas Luísa estava tão atordoada que mal conseguia se mover. "Clara, eu não sei do que ele está falando", disse ela, a voz trêmula. Mas a incerteza já havia se estabelecido entre elas. O vínculo que parecia indestrutível estava agora fragilizado. O homem apertou a arma em direção a Luísa e fúria se acendeu em Clara. "Pare!" gritou, a voz explodindo, ecoando naquelas paredes de aparência neutra. "Se você tocar nela, faz se arrepender." A coragem se agigantou dentro dela, como um fogo que não podia ser contido. E então, como um golpe de teatro, o celular de Clara vibrou em seu bolso. Aquela vibração cortou a tensão como uma faca. Ela puxou o celular e, ao olhar para a tela, o pânico se instalou. O nome era familiar, mas não fazia sentido. Pedro. Por que ele estaria ligando agora? Com um golpe de destino, o homem virou-se, distraído, e Luísa viu a oportunidade. "Clara, agora!"
gritou Luísa, e antes que Clara pudesse pensar, Luísa empurrou o homem, fazendo-o hesitar. Num instante de confusão, a arma escapuliu de suas mãos. Clara saltou para a frente, pegando a arma enquanto Luísa caía de joelhos, ofegante. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Com a arma agora em suas mãos, Clara se lembrou das palavras ameaçadoras do homem. Você pode ter certeza de que a verdade será revelada. Neste momento, tudo se tornou um caos. Desmoronando em sua mente, ela se viu diante de uma escolha impossível: proteger Luísa ou descobrir o que estava verdadeiramente em jogo. O vidro da janela estourou e algo atingiu o chão perto dela. Clara se virou, o coração parado. Outro homem, armado e mais perigoso, surgira do nada. Começou, Luísa! Vamos resolver isso de uma vez por todas. Ele disse, um sorriso gélido nos lábios. E a única certeza que Clara tinha era que tudo aquilo ainda estava apenas começando. O que mais Luísa escondia? O que de tão terrível estava prestes a ser revelado? O mundo ao redor desabou, e Clara ficou paralisada com a presença do novo homem, que sorria com um ar maligno. O coração dela disparava, e a tensão era quase insuportável. O que você quer? Gritou, e sua voz soou mais firme do que se sentia. O novo homem avançou um passo, fixando os olhos em Luísa. Quero resolver essa bagunça de uma vez por todas, ele disse com um tom gélido. Clara olhou de volta para Luísa e viu que o desespero havia tomado conta do rosto dela. Clara, você não sabe, você não faz ideia do que está em jogo aqui. Antes que pudesse responder, o celular dela vibrou novamente, interrompendo o tenso silêncio. O rosto de Clara se contraiu quando viu que era Pedro. O homem armado deu um passo mais próximo, os olhos brilhando com uma intensidade ameaçadora. Clara hesitou, segurando a arma, as mãos tremendo. Não atenda! Não pode! Luísa gritou, seus olhos arregalados de pavor. Mas Clara não sabia mais em quem confiar. O que ele queria dizer sobre Luísa? O que mais ela havia ocultado? Em um impulso de raiva e confusão, Clara atendeu o telefone. A voz de Pedro veio rápida e ansiosa do outro lado. Clara, você tá bem? Ouvi sobre o tiroteio. Pedro, não posso falar agora. A voz dela tremia, e até mesmo um flerte de esperança apareceu ao ouvir o nome dele. Ele sempre foi uma fonte de conforto. O homem ameaçador começou a se aproximar ainda mais, o olhar fixo na arma que Clara segurava. Você tem que sair daí, não fique perto dela, Pedro quase gritou. Clara queria responder, mas as palavras ficaram presas. De repente, o estalo estrondoso interrompeu o momento. Uma explosão ecoou ao longe, fazendo o chão tremer sob seus pés. Sem pensar, Clara virou-se para ver o que havia acontecido. A porta da frente do prédio explodiu em pedaços e uma figura encapuzada entrou correndo como um furacão. O homem com a arma olhou para trás, surpreso. O novo intruso gritou algo que Clara mal pôde discernir, mas tinha algo sobre ela que a fez sentir um arrepio. Luísa! O grito ecoou na sala e o dia tomou um tom completamente diferente. O encapuzado avançou em direção ao homem armado e um violento confronto se desenrolou ali mesmo, enquanto Clara assistia sem saber se corria ou se permanecia parada. Você fez isso! Não deveria estar aqui! O homem armado gritou, avançando na direção do intruso. Uma batalha de gritos e golpes se desenrolou. E Clara ficou paralisada, seu coração em frangalhos. Mas o que aconteceu a seguir foi um choque absoluto.
Luísa se levantou repentinamente, com um movimento ágil e inesperado. Ela pegou a arma que Clara deixara de lado e apontou para o homem que havia ameaçado todas elas. "Você não vai machucar mais ninguém", gritou Luísa, seu olhar frio e decidido. Naquele momento, Clara sentiu que sua mente estava implodindo. Luísa estava armada? "Luísa, o que você está fazendo?" Clara sussurrou, a sensação de traição dilacerando seu interior. Ao mesmo tempo, o encapuzado olhou para Luísa com uma expressão de terror e surpresa. "Você não tinha escolha", ele disse, claramente se referindo a um passado sombrio. A sala estava repleta de tensão e tudo parecia girar. Luzes piscavam agora e os gritos ecoavam ao fundo. Clara queria entender, mas estava perdida. Luísa tinha uma vida secreta? O que mais ela havia escondido durante todos aqueles anos? A verdade era como um nó apertado na garganta de Clara. De repente, Luísa não era só a amiga tímida, mas uma mulher envolvida em algo muito maior. O passado que havia se tentado esconder agora estava vindo à tona, e a revelação parecia estar muito mais próxima do que qualquer uma delas poderia imaginar. Em meio ao caos, um último grito cortou o ar. "A verdade vai se espalhar, Luísa." "Você não pode mais fugir." A ferocidade no encapuzado fez Clara estremecer. O que estava realmente acontecendo? Qual o segredo que unia todos eles? Enquanto a tensão crescia e as palavras pairavam pesadas no ar, a única certeza que Clara tinha era que olhares esperavam respostas e cada instante parecia segurar o fôlego. O mundo ao redor desabou e Clara sentiu o coração acelerar. Luísa estava com a arma nas mãos, seu olhar determinado. Mas ao mesmo tempo, um torvelinho de emoções corria em seu interior. Clara queria entender, mas o caos não dava tréguas. O encapuzado e o homem armado continuavam em um impasse, as vozes elevando-se como uma tempestade. "Não faça isso, Luísa!" Clara implorou, mas a amiga parecia decidida, uma nova força brotando dela. A linha entre amizade e traição se tornava mais tênue a cada segundo. "Você não sabe, Clara. Você não sabe que está em jogo." Luísa gritou, e a tensão se intensificou no ar. O encapuzado se virou para Luísa, seu olhar cauteloso. "Você não deveria ter pegado a arma. Você não sabe com quem está lidando." Mas tudo mudou em um instante. O grito de alguém, um som distante, cortou o clamor. "Luísa, não!" Uma terceira voz, de um tom familiar que Clara não reconhecia imediatamente. Era Pedro, descrito na ligação anterior. Ele estava ali, atravessando a porta estilhaçada, com um olhar de desespero e determinação. "Pedro!" Clara gritou, sua mente girando. A soma de tantas emoções a deixou sem palavras. O rosto de Luísa se iluminou por um momento, mas logo se obscureceu com uma sombra de dúvida. A tensão no ar estava quase palpável. Todos estavam em alerta. "Por que você está aqui?" Luísa disparou, seu tom misturando raiva e alegria. Clara queria perguntar a Pedro o que ele estava fazendo, mas as palavras ficaram presas. A confusão era tanta que parecia que tudo girava. Eu não podia ficar fora disso", disse ele, respirando pesadamente. "Eu ouvi sobre o que aconteceu. Não é seguro aqui. E você? Você precisa se afastar deles." Ao falar, ele olhou diretamente para o encapuzado, que agora estava avaliando cada movimento. "Você não manda em nada!" gritou o homem, sua voz ecoando pelas paredes como um trovão. "Está tudo prestes a acabar." Um ruído estrondoso ocorreu
quando ele se lançou em direção a Pedro, e o que seguiu foi um verdadeiro turbilhão. Pedro deslizou para o lado, evitando o ataque como atleta. O encapuzado reagiu rápido e, em um movimento inesperado, puxou uma faca de dentro do manto. Clara mal teve tempo de pensar. Seu coração parou quando viu a lâmina cintilante em suas mãos. Não! Clara gritou. Mas já era tarde demais. A cena se desenrolava como um filme em câmera lenta. A faca cortando o ar, Pedro desviando e a expressão de Luísa mudando de determinação para pura horror. Ela atirou e a bala acertou um encapuzado, mas não sem que ele se virasse rapidamente, em um movimento acidental, cortando o braço de Pedro. Clara ficou paralisada, as lágrimas brotando em seus olhos ao ver Pedro segurando o braço ensanguentado. O tempo parecia parar. Clara, me ajuda, ele conseguiu murmurar. A dor visível em seu olhar. O encapuzado cambaleou, abaixando-se, a surpresa tornando-se uma expressão de fúria. Luísa hesitou e gritou. Ele não é quem você pensa. Ele não é o que disse ser. Clara olhou para Luísa, confusa. O que queria dizer com isso? Como é que você pode? Clara começou, mas sua voz falhou, e subitamente a verdade que sempre tentou esconder veio à tona. Eu sou o irmão dele, o encapuzado declarou, sua voz baixa mas clara. As palavras reverberaram na sala, criando um eco que parecia infinitamente distante. Clara congelou. Pedro era irmão do homem que acabara de atacar. Um choque absoluto percorreu seu corpo e a mágoa cresceu. Você está mentindo! Clara gritou, suas mãos trêmulas segurando a arma. O homem sorriu ironicamente e uma mistura de dor e raiva se tornou evidente na sala. É a verdade, Clara. Você sem poder da conexão. Os olhos do encapuzado brilhavam com uma fúria dominadora. Luísa fez sua escolha. E agora, todos nós pagaremos por isso. A revelação queimava a mente de Clara. O que mais Luísa havia escondido? O que mais estava por trás de tudo isso? Ela sentiu que o chão sob seus pés estava se desmoronando. E a única certeza era que a verdade começava a emergir de maneira perigosa. Olhou para Luísa, buscando respostas. Mas a expressão dela era de pânico. O que estava acontecendo? Pedro, nós precisamos sair daqui, Clara disse, a urgência crescendo. Mas a resposta que ela recebera mudaria tudo. Antes que pudesse finalizar a frase, uma sirene de polícia gritou ao longe e uma onda de adrenalina percorreu o ar. Isso não acabou, Clara, sussurrou Luísa, enquanto a sala se tornava um caos total. A verdade estava apenas começando a se desenrolar, e os segredos prestes a se revelar poderiam mudar tudo novamente. Clara só conseguia pensar em uma coisa: quem realmente podia confiar quando o universo parecia desmoronar ao seu redor? Clara sentiu a tensão se intensificar. A sirene da polícia ao longe ecoou. Mas a verdadeira batalha estava acontecendo bem diante dela. O encapuzado, ainda cambaleando, deu um passo para trás, enquanto Luísa segurava a arma com as mãos trêmulas, o olhar fixo na figura à sua frente. A atmosfera estava carregada, e o tempo parecia suspenso. Luísa, o que você fez? Clara não conseguia esconder o pânico. Luísa respirou fundo, mas não respondeu. O silêncio se espalhou pela sala como uma nuvem pesada. Pedro, ainda com o braço ferido, olhava para a amiga. Seu rosto uma mistura de dor e confusão. Esse cara não pode ficar aqui! Pedro gritou, a voz decidida. Mas seu olhar estava fixo em Luísa. Você não sabe o que ele é capaz. Ele é o meu irmão!
O encapuzado disparou e as palavras caíram como uma bomba no coração de Clara. O olhar de Luísa se alargou, um misto de surpresa e terror. Tudo o que Clara pensava que sabia sobre a situação se desmoronou. A conexão familiar, a traição e a mentira se entrelaçaram em uma teia ainda mais complexa. "Você tá mentindo!" Clara gritou, sem saber como responder à nova revelação. "Você não pode ser irmão dele! Isso é impossível! Impossível!" O encapuçado riu, sua voz baixa e cortante. Foi por isso que Luísa fez o que fez. Ela tentou se proteger. Se proteger de quê? A curiosidade de Clara e o desespero a empurraram adiante, cada palavra levando para um abismo mais profundo. "O que você está escondendo, Luísa?" O olhar de Luísa se desviou, a coragem que havia mostrado se esvaindo sob a pressão. "Clara, eu só queria que você estivesse segura." A voz dela soou fraca, como se toda a intensidade fosse drenada ao ser confrontada. "Segura? Agora você quer que eu acredite que isso era uma proteção?" Clara estava prestes a explodir, mas então uma nova voz a interrompeu. A porta estourou ao ser arrombada e mais policiais entraram, armados e prontos. "Coloquem as armas no chão! Agora!" gritou um dos agentes, a autoridade nos olhos. Nesse momento, o foco mudou drasticamente. O encapuzado viu a situação. Clara não sabia o que fazer. As sirenes ainda ecoando na distância, como um anúncio de que o tempo estava se esgotando. E então, tudo mudou mais uma vez. Outra figura apareceu correndo do fundo do corredor. Alguém que Clara jamais esperaria ver ali. Era a mãe de Luísa, Rosalina, com uma expressão de desespero no rosto. "Parem, por favor! Ele é seu irmão!" Sua voz ecoou em uma mistura de emoção e temor. "Por favor, não façam mal a ele!" As revelações chocantes pareciam nunca parar. A mãe estava no meio daquela bagunça. O encapuzado olhou para Rosalina, e seu olhar ferido parecia se misturar com ressentimento. "Você me entregou, mãe. Como pôde?" A ira e a dor transpareciam em sua voz, enquanto Clara, paralisada, tentava processar tudo. "Eu não tinha escolha. Eu só queria protegê-los." A verdade da mãe de Luísa ressoou entre todos e os relacionamentos pareciam se afundar em mar de confusão. Clara agora lutava com uma onda de emoções, raiva, tristeza, perplexidade. Mas a sirene aumentava e o tempo se esgotava. O encapuzado, ainda segurando Luísa, girou a cabeça em direção à mãe. "Você pode me ajudar, ou eu a deixar levar todas. Não importa quem fique ferido, sou eu ou vocês." Clara se sentiu como se estivesse em um pesadelo, sem saber como agir, enquanto a tensão aumentava. Qual seria o próximo movimento? E quem mais teria segredos escondidos naquele turbilhão de verdades? As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar de uma maneira que Clara jamais poderia imaginar. E no fundo, ela sabia que a verdadeira tempestade estava apenas começando. Clara sentiu a tensão suspensa no ar. A luz intermitente das sirenes cortava a escuridão, e seu coração palpitava em uma sinfonia desesperada, junto com os gritos que ecoavam pelo corredor. Luísa segurava a arma, as mãos trêmulas, enquanto o encapuzado ia revelando mais verdades doídas. E a figura da mãe de Luísa tremia entre calma aparente e pânico contido. "Por favor, não machuquem meu filho", Rosalina implorava, enquanto a cena se desdobrava como um filme de ação. Mas tudo isso fez Clara esquecer a presença da terceira pessoa, do conhecido que alçava voos naquele momento. Pedro. Ele estava ferido, a dor visível em seu rosto.
Clara teve a sensação de que, apesar do caos, havia uma lógica agonizante em tudo aquilo, mas não a lógica que eles esperavam. Enquanto a tensão pairava, um grito estrondoso ecoou. O vidro estilhaçou-se como se o silêncio de toda a sala tivesse sido quebrado. Clara, agora atenta, viu um vulto à distância. É tudo culpa sua, Luísa. Você nunca deveria ter feito isso. O encapuzado gritou, sua voz varrendo a sala num eco sombrio. Clara cerrou os dentes. Não entendia o que realmente estava acontecendo. Você não sabe o que está em jogo, Luísa retrucou, sua voz carregada de desespero. O clima estava pesado e os olhares trocados pareciam acender uma faísca. E foi nesse instante que o inesperado aconteceu. Um quarto homem entrou na sala. Este não parecia um policial, nem um criminoso, mas um velho amigo que Clara não via há anos. Era Rafael, o namorado da Luísa em seus dias de escola. O mesmo que Clara lembrava como colocando sorrisos em seus rostos. Ele estava com uma expressão crua de determinação. Luísa, não! Ele gritou, a voz ecoando com urgência. Mas já era tarde. O encapuzado olhou para Rafael e gritou, fora daqui! Você não tem lugar nesse jogo. Mas Rafael não se moveu. E Clara tinha certeza de que algo mais profundo estava por trás de sua aparição. Você não entende, Lu. Tudo ficou muito fora de controle, Rafael exclamou. Neste momento, o encapuzado pareceu hesitar, a confusão preenchendo seu rosto. Controle? Acha que você pode controlar isso? Que pode chegar aqui e mudar tudo? Ele estava furioso. Mas por dentro, Clara sentiu um aperto no peito. O que estava revelado era uma rede de segredos mais profunda do que ela nunca poderia imaginar. Eu sei a verdade que você nunca desvendará, o encapuzado gritou. Mas a voz dele vibrava com uma raiva que se misturava à insegurança. O que Clara não sabia é que a revelação que se aproximava era um abismo que a todos os que ali estavam faria descer. No pássaro de um momento, Rafael puxou uma foto do bolso, movendo-se para o encapuzado com uma certeza que não existia mais. Olha! Ele gritou, e o que se revelou deixou a sala em um estado de choque total. A imagem mostrava um grupo de amigos em um evento escolar, todos sorrindo e felizes. Pedro estava lá, Luísa também. E para o horror de Clara, o encapuzado também. Ele tinha sido parte do círculo. O mesmo círculo que deveria ser seguro estava agora infestado de traições. Luiz, era você quem estava por trás disso tudo? Você foi o responsável por todas as mentiras, por tudo, Luísa gritou, os olhos se arregalando de alívio e temor juntos. Clara estava confusa, sem entender que a linha entre amor e traição estava sendo desfeita, e os segredos estavam prestes a se desdobrar como cartas em um baralho de pôquer. O encapuzado desviou o olhar da foto. Você acha que sabe de tudo, mas não faz ideia do que eu passei. O amor é uma ilusão, Luísa. E aquele círculo está mais do que abaixo de nossas sombras. Clara já não sabia em quem confiar. As revelações estavam criando uma realidade distorcida. E a aproximação da polícia parecia ser a única linha de saída. O que exatamente ocorreu anos atrás? Que círculo havia se formado em torno delas e por que o amor parecia ter se transformado em veneno? Então, como uma chave girando na fechadura, um último grito cortou o ambiente. A verdade sempre vem à tona, e quando vem, ela consome tudo. O encapuzado estava prestes a revelar mais, e Clara podia sentir que nada seria igual novamente.
Mas o que era essa verdade? No momento em que Rafael e Luísa trocaram olhares, a confiança estava desmoronando e tudo estava prestes a mudar. O que mais havia aprendido a partir da desilusão? Clara sabia que a tempestade estava apenas começando. A tensão no ar era densa, como um fio prestes a estourar. Clara estava paralisada, os olhos fixos no encapuzado, no irmão de Luísa, cujas palavras ainda ecoavam em sua mente. A verdade sempre vem à tona, e quando vem, ela consome tudo. Os olhos de todos se encontraram, e numa fração de segundo, o mundo pareceu parar. Rafael tentou se mover, mas ficou congelado com a revelação. O encapuzado, agora revelado como irmão de Luísa, olhava para a foto. Um passado feliz que parecia uma lembrança distante. Vocês acham que só porque somos da mesma família vou machucar minha própria mãe? Ele gritou. Então por que fez isso? Perguntou Luísa, a voz trêmula, jogando sua própria dor no centro da conversa. Você não passou pela mesma coisa que todos nós? Que jogo você está jogando? Os olhos do encapuzado brilharam com uma ferocidade que fez Clara tremer. Desculpe, mas a verdade é que eu não sou só seu irmão. Isso nunca foi uma questão de fraternidade. As coisas que você não sabe. Isso não se trata apenas de nós, mas de algo muito maior, Luísa. O coração de Clara disparou. A carga emocional daquela fala crescia. E tudo parecia se desdobrar em um enigma. O encapuzado irmão estava dando pistas, mas havia tanta raiva que quase a consumia. A raiva não vinha só dele, vinha de todos ali. O que você está escondendo? Clara gritou. Ele balançou a cabeça, um sorriso cínico aparecendo em seus lábios. Hahaha, se vocês soubessem, mas isso não importa agora. Então, como se a cena já estivesse scriptada, ele olhou para a porta, onde sombras de figuras se formaram. Já disse que o jogo não é só entre nós. Um novo barulho cortou o ar, e a porta se abriu de golpe. O que se seguiu foi um turbilhão. Uma mulher parecida com Luísa, mas mais velha, entrou na sala. Era uma mulher que Clara nunca havia visto, mas que parecia falar com um poder que silenciou todos. Chega! Ela gritou, e na confusão, Clara percebeu que a mulher estava com um distintivo da polícia. Eu sou o detetive Maiara, e vocês todos precisam se acalmar agora. O encapuzado ficou paralisado, seu olhar fixo no distintivo. Ele pareceu perder um pouco da postura, um misto de medo e raiva surgindo. O que você está fazendo aqui? Você não pode interferir. Por que você está tão preocupado? Maiara respondeu, se aproximando como uma pantera, focando no irmão de Luísa. Eu ouvi sobre o caso, e pelo que vejo, todos vocês têm segredos que precisam vir à tona. Segredos? O que diabos você sabe? Ele respondeu, o tom de desafio na voz. Se você está aqui, então é por causa da sua verdadeira identidade. O que oculta não é só sobre Luísa e Pedro, mas sobre algo que está muito além de vocês. Emas de Clara se arregalaram e seu coração acelerou. Havia algo a mais, algo que ninguém sabia. Isso não pode ser. Luísa começou a falar, mas a detetive apenas deu um passo à frente. Estava na hora de você descobrir, querida. O ambiente tremulou com a pressão das palavras não ditas. Clara sentiu uma onda de confusão misturada a medo. O que você quer dizer? A mulher olhou de forma penetrante para Luísa. A verdade é mais insana do que você imagina. O que você acha que sabe sobre sua família pode não passar-te uma ilusão construída há anos por alianças erradas. Os ecos de um passado sombrio começaram a se formar, e Clara
Sentiu como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. Uma revelação prestes a desmoronar tudo o que conhecia. Era como se Mayara tivesse a chave para um mistério que todos eles estavam tentando desvendar. Detetive, o que você está insinuando? Luísa perguntou, a voz falhando enquanto olhava para sua mãe, que agora parecia perder as cores. Mas então, no momento mais intenso, houve um disparo. A sala explodiu em caos. Alguém gritou e o encapuzado caiu no chão, uma expressão de choque contagiante em seu rosto. O tempo parou. Não, o que você fez? A voz de Clara ecoou no ar, enquanto ela tentava entender o que aconteceu. Em meio ao caos, a verdade estava começando a emergir. Mas o que isso significava para todos ali? E assim, um mistério sombrio se dissolveu no ar, revelando um novo jogo. A tensão mudou, e a verdade brutal estava prestes a ser exposta. Mas que verdade? Que segredos poderiam ser tão devastadores que uma vida precisasse ser perdida? Clara não sabia, e a única certeza era que tudo estava prestes a mudar de uma forma que ninguém poderia prever. O eco do disparo... Ela não conseguia desgrudar os olhos daquele quadro surreal. Luísa com a arma tremendo na mão, a mãe pálida ao fundo e Pedro se arrastando, tentando se erguer, a dor estampada em seu rosto. Luísa! Clara berrou, o coração em pedaços. O que você fez? O caos preenchia cada canto do ambiente, e tudo que conseguia ouvir era o som da própria respiração, acelerada e desesperada. Mas algo na expressão de Luísa paralisou Clara. O olhar que antes refletia pânico e culpa, agora carregava uma frieza estranha, uma certeza incomum. Não foi só sobre nós, Clara. Eu precisava, e agora você vai entender tudo. As vidas de todos estão em jogo, Pedro sussurrou, a voz tremendo. Ele tentava erguer-se, mas o sangue escorria do seu braço ferido. Você precisa explicar. A gente tem que saber a verdade. Luísa hesitou, mas quando Clara olhou nos olhos dela, o ambiente apertou ainda mais. Era como se uma bomba estivesse prestes a estourar. E a única coisa que os mantinha presos era a necessidade de respostas. Não posso deixar você saber. Não agora. O estalo de um rádio policial soou nas proximidades, e a urgência no ar aumentou. Os oficiais entravam, as vozes se entrelaçando com gritos de mãos para cima. Não havia mais espaço para segredos. Mas Luísa não parecia se importar. Com um olhar de determinação, ela direcionou a arma, não para os policiais, mas para si mesma. Luísa, não! Clara gritou, o medo a paralisando. Se você puxar o gatilho, tudo o que sabemos pode acabar aqui. O encapuzado, agora agonizando no chão, fez um esforço para falar. Você não sabe o que nossa família fez. Esta não é só uma história de traição. É sobre poder, riqueza. Algumas pessoas estão dispostas a tudo para não deixarem a verdade sair. Poder e riqueza? A mente de Clara girava. Que verdade! Mas antes que ele pudesse responder, uma explosão de luz cortou a sala. A porta, que eles achavam estar segura, se abriu com força. Era um grupo de homens encapuzados, armados até os dentes. O pânico se instaurou. Fiquem onde estão! Um deles gritou, a voz cortante como uma lâmina. Uma dor imensa atravessou o peito de Clara. Não é possível! O que é isso? Agora? A situação estava fora de controle. Quem eram aqueles homens? Ela nunca se sentiu tão vulnerável. As vidas de todos ali
estavam em risco. Luísa teve uma reação imediata. "Levante as mãos e não se mexa!" gritou, apontando a arma na direção deles. Mas seu olhar estava fixo no irmão no chão. "Por favor, não o machuquem!" Uma fraqueza se instalou e Clara percebeu que aquela confiança não era a mesma. "Vocês estão aqui por uma razão", um dos homens encapuzados disse com uma frieza cortante. "O segredo que vocês todos tentam esconder, nós sabemos. E agora gostaríamos de negociar." "Negociar? O que você quer?" Clara perguntou, sentindo que um abismo se abria sob seus pés. "Queremos a verdade, ou cada um de vocês vai pagar por suas mentiras. Então, primeiro a verdade, depois a escolha." As palavras soaram como um ultimato. Clara aconteceu de olhar para Luísa e a expressão dela, antes determinada, agora estava perdida. Foi então que uma reviravolta brutal aconteceu. Enquanto o encapuzado gemia, suas palavras implicaram algo que Clara jamais imaginara. "Luísa, somos irmãos apenas na aparência. O que você não sabe é que nossa mãe não é quem você pensa que é." O choque foi um golpe no estômago de Clara. O que isso significava? Tudo o que acreditava estava sendo desfeito. Como assim? Que diabos está acontecendo? O medo e a confusão tomaram conta, pulsando com cada batida de seu coração. Luísa agora estava paralisada, a verdade desmoronando ao seu redor. "Você está mentindo!" Ela gritou, mas a incerteza em sua voz era clara como o dia. "Você tem que escolher agora." O homem mais velho, o líder do grupo armada, continuou. "Qual é a verdade que você realmente deseja conhecer?" Clara sentiu um nó se formar na garganta. E enquanto os homens se aproximavam, o futuro de todos estava prestes a ser decidido. A única certeza era que a verdadeira história estava prestes a se desvelar. E ela se perguntava quão profundas eram as mentiras que definiam suas vidas. O ambiente estava carregado de tensão. Cada respiração parecia um eco amplificado. O corpo do encapuzado estava caindo, e as palavras de Luísa ainda ecoavam. "Se você puxar o gatilho, tudo o que sabemos pode acabar aqui." O desespero preencheria a sala de tal maneira que Clara quase podia tocá-lo. Pedro, ferido e lutando contra a dor, se arrastou. "Luísa, precisamos de respostas agora." "O que está acontecendo?" O olhar dele oscilava entre a dor e a urgência de saber a verdade. A poeira da revelação ainda pairava no ar, como uma tempestade prestes a desabrochar. O silêncio foi interrompido por um grupo de policiais que entrou, armados e decididos. "Mãos para cima!" gritaram. E Clara, no meio daquela confusão, tomou coragem. Ela olhou para Luísa, que ainda estava segurando a arma, e viu a luta interna em seu rosto. "Luísa, solta isso! Vamos resolver tudo!" Clara gritou, a voz quebrando com a expectativa de um confronto. O olhar de Luísa mudou. Uma centelha de clareza surgiu em meio ao caos. "Eu não posso!" Ela olhou para o irmão, caído no chão, e a fragilidade da situação a atingiu. "Eu não posso deixar que eles descubram. A verdade pode destruir tudo." Os policiais começaram a se aproximar, e o encapuzado, ainda no chão, olhava para todos com uma mistura de raiva e dor. "Vocês não sabem o que está por trás de tudo isso. A verdade é mais poderosa do que podem imaginar." "Chega!" disse a detetive Maiara. Se adiantou, colocando-se entre eles e ordenando silêncio. O olhar dela percorria os rostos, e Clara sentiu um calafrio. "Vamos esclarecer isso. Estou aqui para ajudar, mas todos precisam cooperar."
Clara respirou fundo. Por favor, só queremos entender o que está acontecendo. Que segredo é esse que vale todas essas vidas? Os olhos do encapuzado se estreitaram e ele respondeu com dificuldade. Nossa família não é o que vocês pensam. As verdades que escondemos podem acabar com muitos. E a culpa pela traição corre nas veias. Traição? O que você quer dizer com isso? Luísa estava prestes a desabar, sua confiança se desvanecendo rapidamente. Antes que pudessem processar aquilo, algo se partiu, e a área estava em estado de alerta novamente. Um tiro ecoou da entrada. O som aterrado rasgou o ar e todos se viraram em direção ao barulho. Um grupo de homens armados entrou, sem aviso. O pânico tomou conta e, em meio ao caos, Clara se deu conta de que a verdade estava se desenrolando em um ciclo interminável de segredos. É hora de acabar com isso, um dos homens disse, o olhar frio e calculista. Vocês estão todos envolvidos. O passado sempre volta. Luísa se virou imediatamente para Clara, a mágoa evidente em seu olhar. Perdão, Clara, eu não sabia que tudo isso aconteceria. Mas tudo parecia perder a forma, e Clara, em um movimento instintivo, pulou na direção de Luísa, como se isso pudesse separá-las de mais uma tragédia. Luísa, não deixe que isso tudo nos consuma. O desespero se tornava palpável. O encapuzado no chão sussurrou uma última revelação. Eu só queria a sua proteção, Luísa. Mas agora tudo se foi. Naquele instante, Clara percebeu que todos estavam conectados em um fio invisível de dor e traição. Precisamos juntos agora! Ela desafiaram as circunstâncias, com um sopro de coragem. A tensão esvaiu-se em um fio tênue, e quanto o caos se aproximava, cada um deles, ferido e com segredos, sentiu que a única saída era enfrentar a tempestade juntos. E assim, enquanto as sirenes diminuíam a distância, Clara voltou-se para os policiais. Estamos prontos para contar a verdade. Era um novo começo, mas as sombras do passado ainda dançavam ao redor. E o sopro da incerteza ainda permanecia. E o que realmente viria a seguir estava apenas começando a se desvelar. Antes de encerrarmos, eu preciso que você faça algo muito importante. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e tornar tudo isso possível. Quero ver a seção de comentários inundada com suas reações e teorias sobre este final. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho.